Então, pessoal, boa noite de novo, tá? É, Como eu ia dizendo, hoje nós vamos começar outra escola, tá? É a Escola Funcional Estruturalista Britânica, tá bem? E vamos ver dois autores dessa escola, tá? O Radcliffe Brown e o Malinowski, tá? Então, hoje eu separei dois textos do Radcliffe Brown que, apesar de serem muito densos, são bastante simples, né? São dois textos em que ele vai apresentar dois conceitos centrais para a antropologia, especialmente a antropologia britânica, tá? Que é o conceito de função e o conceito de estrutura social, tá? Então, eu separei esses dois textos, né? O texto função para as ciências sociais, o conceito de função para as ciências sociais e sobre a estrutura social, tá? Como vocês lembram, pessoal, na aula passada nós falamos da escola sociológica francesa, tá? Então, fazendo um apanhado aqui muito breve, né? Justamente porque a escola britânica vai se inspirar e se influenciar na escola francesa. Então, fazendo aqui um resumo muito breve da escola que nós vimos semana passada, a escola francesa. A escola francesa, ela teve uma importância para a antropologia, primeiro, como eu já falei, né, na pessoa de Émile Durkheim, tá? E segundo, na pessoa de Marcel Mauss. Tá? Então, Émile Durkheim, não sei se vocês lembram, né, quando Émile Durkheim ele apresenta o livro, né, da divisão do trabalho social, ele está ali lançando conceitos importantíssimos para a antropologia, tá? Especialmente o conceito de função. Tá? O que é que o Emile Durkheim ele vai dizer no livro da divisão social do trabalho? Tá? Ele vai dizer que em sociedades urbanas e industriais, tá, acontece uma intensa divisão social do trabalho, em que os indivíduos se especializam, cada um numa área, né, e individualmente, cada um desenvolvendo o seu trabalho, né, trabalhos assim, dos mais diversos possíveis, eles contribuem para o bom funcionamento do todo, do coletivo, promovendo solidariedade. Tá? Que no caso das sociedades urbanas e industriais, solidariedade orgânica, tá? Porque ele compara a sociedade a um organismo vivo, que tem sua forma, né, o tecido, o corpo, e sua fisiologia, ou seja, o seu funcionamento, com os órgãos funcionando, cada um de uma maneira diferente, e assim contribuindo para o bom, para a saúde do todo, do corpo. Né? O corpo pensado como corpo social. Tá? Então, o conceito de função, ele é apresentado nessa obra com o seguinte argumento, do quem vai dizer que a divisão do trabalho, a divisão social do trabalho, né, tem a função de promover organização social, ordenamento social. Tá? Então, o trabalho, a instituição social, trabalho, pensado como instituição social, ela tem a função, né, de garantir o bom funcionamento do todo, promovendo solidariedade e evitando anomia. Então, é importante a gente fixar isso, porque é a partir daí que a gente vai trabalhar o conceito de função hoje, na perspectiva da escola funcional estruturalista britânica. Então, o conceito de função é esboçado lá atrás com Emile Durkheim. Tá? Vocês devem lembrar que na aula passada nós também vimos um texto do Marcel Mauss com Emile Durkheim, tá? Intitulado As Formas de Classificação Primitiva. Nesse texto, né, esse texto também é muito importante para a gente, porque nesse texto o Emile Durkheim e o Marcel Mauss, especialmente o Marcel Mauss, ele vai esboçar a ideia de estrutura social. Tá? Quando o Marcel Mauss e o Emile Durkheim vão dizer, né, que as sociedades
né? Os indivíduos, quando se juntam em sociedade e começam a desenvolver as instituições sociais, né? Essas instituições sociais vão ter ali a função de estruturar, né, um conjunto de regras, padrões de comportamento e padrões de pensamento que vão ser compartilhados por todos os indivíduos em grupo. Tá? Então, olha só, as instituições sociais vão funcionar como agentes, né, promotores de organização social, no sentido de que elas vão estruturar um conjunto de regras de convívio em grupo, e essas regras vão, né, padronizar o modo como nós nos comportamos uns com os outros e vão padronizar o modo como nós classificamos o mundo, ou seja, como nós atribuímos significados ao mundo à nossa volta. Tá? Então, é fundamental a gente retomar essa escola, a escola francesa, para a gente ter em mente que a escola francesa, ela, né, nos apresentou, enquanto cientistas sociais, esses dois conceitos, que é o conceito de função social e o conceito de estrutura social. Tá? E esses conceitos servem para pensar o quê? Para pensar o modo como as instituições, né, funcionam no sentido de organizar os indivíduos em grupo. E como é que elas organizam os indivíduos em grupo? Estruturando um conjunto de regras e de padrões de comportamento e de pensamento. Isso posto, agora nós já podemos entrar na escola funcional estruturalista britânica. Por que eu preciso rememorar isso e deixar isso bem claro no começo dessa aula? Porque é a partir desses dois conceitos, função e estrutura social, que a escola funcional e estruturalista britânica vai se desenvolver. Tá? Então, eu trouxe hoje, para a gente conhecer a escola funcional e estruturalista britânica, né, mais um livro dessa coleção, Grandes Cientistas Sociais, que eu já apresentei na aula passada, quando nós vimos Durkheim e Marcel Mauss. Tá? Então, essa coleção, como vocês sabem, foi uma coleção idealizada por Florestan Fernandes, né, ali dentro do Departamento de Ciências Sociais da USP, tá? E, periodicamente, Florestan Fernandes, junto com a equipe editorial dessa coletânea, Grandes Cientistas Sociais, dessa coleção, eles convidavam um autor especialista em um tema. Tá? Então, para apresentar o Radcliffe Brown e a obra dele, eles convidaram o professor Júlio César Melati, que é, assim, uma pessoa, mais um patrimônio da antropologia, ou melhor, das ciências sociais brasileiras, tá? Especialmente da antropologia. E o professor Melati, que vocês estão vendo aí, esse senhor muito simpático, dando uma entrevista no canal da Fundação Getúlio Vargas, eu acredito, da Fundação Getúlio Vargas, caso vocês queiram dar uma olhada, está lá a entrevista dele, ele foi designado para apresentar essa síntese e traduzir essas principais obras desse antropólogo britânico chamado Radcliffe Brown. Tá? Então, sem me alongar muito, o professor Melati tem uma formação interdisciplinar, passando pela geografia, pela história, pela antropologia. Tá? Então, ele tem muita propriedade para discutir a antropologia clássica, especialmente essa antropologia que se fez ali entre 1850 e 1900, né, que é uma antropologia que ainda estava definindo seus métodos, ainda estava pegando emprestado muito, digamos assim, do arcabouço metodológico de outras ciências, como a história, a psicologia, a geografia, né? A gente vai ver, já temos visto essas discussões, né? A gente vai estar sempre remetendo a isso. Boa noite, Ítalo.
E o que eu destaco da formação do professor Melati é esse trabalho que ele fez no Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, né, onde ele realizou um pós-doutorado. Ele pôde ter contato ali com, digamos assim, um material antropológico assim fundamental para a gente pensar a história da disciplina, né? Se não me falha a memória, o Franz Boas, ele teve um cargo no Instituto Smithsonian, né? O Instituto Smithsonian foi um dos que primeiro se atualizou dessas novas correntes antropológicas críticas da antropologia. Então, o professor Melati, ele é uma pessoa que realmente é uma sumidade para tratar do assunto. Tá? Então, é a partir do olhar especializado do professor Melati que a gente vai conhecer o Alfred Reginald Radcliffe Brown. Tá? Nasceu em Birmingham e faleceu em Londres na década de 50. Tá? Então, ele estudou no Trinity College de Cambridge, que é fantástico, o Trinity College de Cambridge. É essa imagem aqui que eu fiz em 2014, quando eu fui lá assistir uma conferência da Marion Strater e conheci o departamento de antropologia. Eu estava em Roma e fui até lá assistir essa palestra, é perto, assim, né? Comparando o Brasil, que geograficamente é tão amplo. Então, é um sonho de universidade, é um sonho de instituição, uma instituição de mais de 500 anos. Para vocês terem ideia, o pé de maçã, Isaac Newton estudou nela. Tá? Eu conheci o jardim em que a famosa maçã caiu na cabeça de Isaac Newton, o pé de maçã ainda está lá, acreditem, ainda está lá. E foi lá onde Isaac Newton teve o discernimento da teoria da gravidade. Tá? Então, o Alfred Radcliffe Brown, ele estudou no Trinity College, tá, de Londres. Cambridge é um departamento, inclusive, que ele ajudou a tornar um departamento de antropologia robusto. Fraser tinha lecionado já em Cambridge, tinha criado essa cátedra de antropologia em Cambridge. Taylor também já tinha atuado numa cátedra de antropologia na Inglaterra. E o Radcliffe Brown, ao contrário de todos que nós vimos até aqui, ele não veio de família abastada. Ele era de uma família humilde, uma família da classe trabalhadora, da classe operária. Tá? Então ele circulou pela medicina, pela psicologia, até vir encontrar a antropologia. E ele teve como mestres, né, o Alfred Haddon e o William Rivers. Né? Esses dois professores, que foram professores tanto do Radcliffe Brown quanto do Malinowski, eles começaram a desenvolver a etnografia moderna, a etnografia científica e antropológica, justamente nessa expedição ao Estreito de Torres. Tá? Então, o Radcliffe Brown, ele foi, né? Vamos lembrar que o Radcliffe Brown, ele é de uma tradição filosófica empirista, tá? Diferente dos franceses, que são de tradição racionalista. Eu estou remetendo ao texto do Roberto Cardoso de Oliveira. Tá? Então, o Radcliffe Brown, ele foi formado por essa tradição de antropólogos, o Rivers e o Randall, que é uma tradição empirista, que é uma tradição que está focada ao trabalho de campo, né? Que eles estão pensando o trabalho de campo para depois pensar a teoria. Ao contrário dos racionalistas, que estavam pensando especulações teóricas e indo procurar, né, verificar se essas especulações teóricas encontravam ressonância ou encontravam materialidade em campo. Então, assim, de forma muito prática, a gente já percebe mais uma diferença entre os empiristas e os racionalistas. Os racionalistas estavam pensando teoria para aplicar em campo, os empiristas não. Os empiristas estavam focados numa coleta rígida de dados para depois pensar teoria. Então, é nessa tradição, tá, que o Alfred Radcliffe Brown ele foi formado. Tá? Bom, então ele teve, como eu já disse, como explicação
os conceitos da escola sociológica francesa, especialmente os conceitos de função social e estrutura social, tá? A gente vai chegar lá. Já apresentei mais ou menos como eles eram utilizados pela escola francesa. Depois a gente vai chegar no modo como eles eram utilizados pela escola britânica. E esse é o Radcliffe Brown, ali, né, numa foto bastante imponente, né, como são essas fotos de pessoas, né, desses profissionais que se consolidaram como grandes intelectuais, né, grandes cientistas sociais. Essa foto aqui eu também tirei lá da Academia Britânica, né, estava ali um artigo do Tim Ingold, vocês vão conhecer lá em Antropologia 3, né, que também circula ali por Cambridge, o Trinity College, etc. Então é sobre esse senhor que nós vamos falar hoje, 2 horas, agora 1h30. Tá? Então, pessoal, são aqueles 2 textos que nós vamos ler. Eu estou trazendo aqui elementos da biografia para a gente, né, não entrarmos no texto assim, desorientados sobre o autor. Né? Mas não se preocupe, eu não passei essa introdução para vocês lerem. Eu apresentei aqui o meu conhecimento. O Melati tem uma introdução ótima para quem quiser ler. Vocês estão com o livro completo, ou quase completo. Então, deliciem-se com o material. Tá? Hoje a gente vai falar desses 2 capítulos. A minha ideia é até às 8 a gente conhecer bastante, em termos gerais, as contribuições teóricas do Radcliffe Brown, e depois, de 8 até 8h30, a gente vê o que é função, e de 8h30 até as 9 a gente vê o que é estrutura. Tá? No final da aula eu falo um pouco sobre as resenhas. Veja, o Radcliffe Brown, além de ser um intelectual muito robusto e ter contribuído imensamente para o método etnográfico, né? Lembre-se, ele era um empirista, ele estava primeiro preocupado com a coleta dos dados, para depois pensar a reflexão teórica. O Radcliffe Brown ele teve um papel muito, muito importante para a antropologia, porque foi ele que saiu fundando os departamentos de antropologia pelo mundo. Tá? Então, Radcliffe Brown, por cada lugar que ele passava para fazer trabalho de campo, ou até mesmo para dar um treinamento etnográfico para a empresa colonial de final do século XIX, em cada cidade que ele chegava, ele fundava um departamento de antropologia. Tá? E isso serviu para você ampliar ali a produção antropológica, ampliar os estudos sobre o comportamento humano em grupo, sobre a influência da cultura no comportamento humano em grupo, ou melhor, da estrutura social. Né? Radcliffe Brown, ele não trabalhava com o conceito de cultura. A Radcliffe Brown, o objeto de estudo da antropologia eram as estruturas sociais. Ou seja, o modo como as instituições, né, estruturam esse conjunto de regras que tem, né, a função de padronizar comportamentos e padronizar formas de pensar em grupo. Tá? Então, Radcliffe Brown fundou o Departamento de Antropologia em Chicago, fundou o Departamento de Antropologia em Sydney, na Austrália, fundou o Departamento na Cidade do Cabo, fundou o Departamento de Antropologia na África, esteve no Brasil, na USP, a convite de Florestan Fernandes, para também auxiliar no desenvolvimento dos departamentos de antropologia, né? Isso anos depois que Lévi-Strauss esteve no Brasil. Tá? E ele foi professor da Universidade de São Paulo entre 42 e 44. Então, a gente está falando de uma pessoa que não está tão distante da nossa realidade, digamos assim, institucional, né? Enquanto instituição acadêmica, né? Antropologia, Departamento de Antropologia como uma instituição acadêmica da produção de conhecimento. Tá? E, como eu disse, durante as suas viagens, ele formou uma vasta rede internacional de antropólogos e de parceiros de produção de conhecimento que contribuíram produzindo dados para que ele, né, desenvolvesse suas teorias sobre a estrutura social e a função social nessas sociedades ditas primitivas ou sociedades simples, que hoje a gente sabe que, né,
esses conceitos estão um pouco datados. Hoje a gente fala povos tradicionais, povos indígenas, eventualmente povos ameríndios, né? Mas na época eram os conceitos que se utilizavam, tá? E ele, um detalhe importante, ele, por ser um empirista, por ser uma pessoa dedicada, né, a esse tratamento refinado da coleta de dados, ele era chamado para treinar missionários, treinar administradores das colônias europeias na África, colônias norte-americanas na Austrália, Oceanias, etc, 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 para treinar esses, digamos assim, funcionários coloniais para desenvolverem etnografias científicas, sem preconceito, sem etnocentrismo, tá? Sem vieses do moralismo europeu, né? Vocês sabem que muitas vezes a gente, quem leu, quem está acostumado a ler etnografias, a gente pega as etnografias, por exemplo, produzidas pelos missionários. Eu que estudei missionários franciscanos, você pega as etnografias dos missionários franciscanos, e eles, assim, quando eles viam determinadas práticas dos povos indígenas, eles taxativamente diziam: essas práticas são coisas demoníacas, é uma prática absurda, e travava e não escrevia mais. Ou seja, fechava qualquer possibilidade de você escrever um estudo aprofundado, ter um entendimento aprofundado em relação aos outros grupos, por causa de um preconceito religioso, que é natural. O missionário está lá para, digamos assim, contra a missão, né, de te catequizar dentro da religião da qual ele faz parte. Então, tudo que ele identifica que foge à lógica religiosa, para ele não serve. Então, Radcliffe Brown, ou melhor, as metrópoles que administravam essas colônias ou essas zonas de influência, né, fora da Europa, dos Estados Unidos, eles demandavam que as pessoas, desde os missionários até os administradores, fossem treinados para produzir dados que fossem o mais, digamos assim, eficientes possível em apresentar a outra cultura. Então, Radcliffe Brown, ele desenvolveu vários estudos na África, que foi onde ele pôde aplicar os conceitos de função e de estrutura social, como desenvolvido pela Escola Sociológica Francesa. Tá? E aí, bom, ele estudou junto com Malinowski, mas ambos seguiram caminhos diferentes, né? Malinowski, diferente de Radcliffe Brown, ele já argumentava que a estrutura social não é o objeto de estudo da antropologia, mas que o objeto de estudo da antropologia é a cultura, né? Porque é a cultura, né, que vai, né, digamos assim, funcionar como um vetor, né, que vai ser mobilizado pelas instituições sociais para estruturar e organizar a vida em sociedade. Daí a gente vai falar sobre Malinowski semana que vem. Hoje vamos focar no Radcliffe Brown. Então, o que é que a gente já sabe até aqui? Bom, Radcliffe Brown é um empirista. Apesar de ser empirista, ele foi buscar inspiração em Émile Durkheim, que é um racionalista, e ele vai buscar inspiração nos conceitos de função social, que vem lá da divisão social do trabalho, e do conceito de estrutura social, que vem lá das formas de classificação primitiva. Tá? E ele vai dizer, olha, a cultura é um conceito muito abstrato. A gente não consegue observar a cultura. O que a gente consegue observar é a estrutura social, ou seja, esse conjunto de regras que os indivíduos, né, seguem, que funciona como um mecanismo de estruturação social. Ou seja, de atribuição de padrões de comportamento e de pensamento que vão guiar a vida em sociedade. Tá? Então, bom, chegamos aqui ao tema da função e de estrutura. Não estamos entrando no texto ainda, estamos apenas fazendo, né, ali uma introdução bastante ampla para a gente se familiarizar com o autor, para quando entrarmos nos conceitos, a gente não ter ali, não começar do zero. Então, o que é que o Radcliffe Brown está interessado? Né? Ele está interessado em entender, né,
quais são os arranjos que possibilitam, tá, a coesão social. Radcliffe Brown, a grande pergunta de Radcliffe Brown, né, pergunta científica é: o que é que mantém a sociedade coesa? Porque, né, a gente são tantos temperamentos diferentes, né, tantas particularidades, personalidades diferentes, né? É uma variedade tão grande que nós temos de indivíduos e de grupos de indivíduos, às vezes não, convivendo no mesmo território, que fala a mesma língua, né? Então, e como é que a gente, né, chega a esse ambiente de solidariedade, ou seja, de harmonia, né, em que os conflitos eles se equilibram, né? Então, como é que a sociedade se mantém coesa? E ele vai responder, né? Olha, por causa da influência de um conjunto de regras jurídicas, estatutos sociais, normas morais, que tem a função de estruturar e regular formas de comportamento e pensamento. Então, Radcliffe Brown ele é um teórico que ele está tentando entender, compreender, né, como essas instituições sociais, que a gente já viu com Durkheim, né, que elas se externalizam aos indivíduos e passam a influenciar o comportamento individual, tanto na sua ação quanto no seu pensamento. Então, o Radcliffe Brown está tentando entender, né, esse processo que o Durkheim começou, né, e parou quando chegou na ideia de que as instituições adquirem uma racionalidade externa aos indivíduos. O Radcliffe Brown está desenvolvendo esse argumento a partir daí. E aí ele está começando a argumentar, né, como se dá esse processo, tá, de imposição de uma ordem social por meio das instituições. E como é que se dá esse processo de ordenamento social por meio das instituições? Primeiro, bem, as instituições têm essa função. Isso é, né, o princípio, a razão de existência das instituições sociais. Ordenar a vida dos indivíduos em grupo. Segundo, é aí a grande contribuição dele, ele vai argumentar. E ela faz isso, né, estruturando justamente formas de comportamento e pensamento. Tá? Então, né, Radcliffe Brown, apesar de ser um empirista, né, e a escola sociológica francesa racionalista, o Radcliffe Brown ele tem uma perspectiva de entendimento da sociedade muito semelhante ao Émile Durkheim, né? E ele tem um entendimento de que a estrutura social ela existe independente dos autores individuais que a reproduzem. Ou seja, a estrutura social ela é fruto da razão das instituições, não das razões individuais. Tá? Ou seja, para ele, nós, indivíduos, as pessoas reais, né? E as nossas relações com minha mãe, com minha mulher, com minha irmã, com meus sobrinhos, filhos, se um dia eu tiver, e as nossas relações, elas são meras agenciações da estrutura social. Ou seja, nada do que eu faço é porque eu quero. Tudo que eu faço é porque a estrutura social está agindo sobre mim. Tudo que eu faço é porque as instituições sociais estão estruturando formas e padrões de comportamento e pensamento. E eu ajo dentro desses padrões, seguindo esses padrões. Sinara, por favor. Professor, a partir dessa explicação, e eu também tinha feito a leitura do texto, mas me surgiu uma dúvida, me ocorreu uma dúvida agora. Nessa perspectiva do estudioso, como é que fica a questão da pena? No sentido de dizer que aquele indivíduo que transgride essa regra jurídica, esse movimento, essa instituição das normas sociais, etc.
o Estado dá a ele uma pena, justamente porque ele transgrediu. Só que essa pena, ao que a gente percebe, ela não, efetivamente, não reintroduz esse indivíduo a essa sociedade que exige dele posturas mais assertivas do ponto de vista da coesão social. Resumindo, a pena não cumpre a função dela, que seria de ressociabilizar o indivíduo. Ele cumpre a pena, o Estado é ineficiente, ele volta a transgredir e o Estado pune de novo, prende de novo, e isso é um negócio que não tem aparentemente solução. Como é que ficaria a pena nesse contexto, professor? Obrigada. Sinara, ótima questão, Sinara. Veja, o Radcliffe Brown, tá? Ele desenvolve todo um argumento, tá? Para pensar como as instituições impõem ordem. Mas a teoria dele não alcança, né, esses estados de anomia. Quer dizer, veja, a gente pode pensar, né, com a teoria do Radcliffe Brown, que é o funcional estruturalismo, que o indivíduo que é um desviante desvia, né, que ele foge às convenções sociais, ou seja, que ele não segue as regras sociais. Esse indivíduo ele tem ali as regras jurídicas, a instituição, né, justiça, é uma instituição social, a justiça, né, que tem a função, né, de lhe aplicar, julgá-lo, lhe aplicar uma pena, tá? E fazer com que ele retorne socializado, ou seja, a função da instituição justiça é estruturar uma série de regras jurídicas referentes ao direito, né? E vai fazer com que vai ter a função de fazer com que esses indivíduos paguem pelo crime que fez, ou seja, reflitam o comportamento desviante deles, tá? Para que em seguida eles sejam reassimilados à sociedade. Os indivíduos que têm possibilidade de serem reassimilados na sociedade, né? Porque há sistemas de justiça, instituições de justiça que também têm a pena capital, que é para indivíduos, olha, que não têm condição de serem ressocializados. Então, a função da instituição justiça, ela é uma função de duas vias. Primeira, socializar os indivíduos que podem ser ressocializados e colocados de volta à vida social, cumprindo as regras. Segundo, identificar os indivíduos que não conseguem ser socializados e retirá-los da sociedade, via pena, né, de morte ou o cárcere perpétuo. Agora, quando a gente entra nessa seara, né, de analisar se essa instituição justiça está cumprindo a função dela, né, que é ressocializar os indivíduos que têm condições, ou retirar da sociedade os indivíduos que não têm, aí a gente vai ter que ver um escopo mais amplo, né, de contextos sociais, de acontecimentos sociais, inclusive de teorias, né, para tentar entender o comportamento desviante como um comportamento da escala individual, tá? E de patologias individuais. Tá? E aí a gente vai ter que pensar todas as teorias, né? Teoria da ação, teoria da prática, né? Aí vai ter que trazer uma série de teóricos, Norbert Elias, Pierre Bourdieu, para pensar, né, esses indivíduos que estão sempre procurando brechas, né, nas regras sociais, e que não necessariamente esses indivíduos são subversivos ou têm comportamento desviante. Né? Muitas vezes os indivíduos que não se encaixam nas regras sociais, eles burlam as regras, mas, né, tentando, né, apresentar a sua demanda para as instituições sociais se adaptarem àquele tipo de comportamento.
né? Então, para responder essa sua pergunta, nós teríamos que entrar nesses teóricos da ação, nesses teóricos que vão estudar esse debate agência e estrutura, que é um debate que vai, né, mostrar os arranjos estruturais, como os indivíduos absorvem os arranjos estruturais, que são essas regras jurídicas, religiosas, da moral, etc., da ética, etc., e como eles reinventam essas regras, reassimilam essas regras e não reproduzem, mas produzem novos comportamentos, entende? E aí eu vou lhe dar uma dica de leitura, né? Tem uma série de autores pós-estruturalistas, dentre os quais eu gosto muito Michel Foucault, que tem todo um estudo muito detalhado sobre exatamente essa sua questão, né? Como explicar esses indivíduos que, né, estão sempre encontrando brechas nas estruturas das regras sociais para agir, burlar as regras. E como explicar as instituições totais que têm, né, em teoria, a função de ressocializar indivíduos e ainda assim não conseguem ressocializar determinados perfis de indivíduos. Então, o Foucault, ele tem dois livros que eu acho interessantíssimo para a gente pensar as instituições totais. Também tem um Goff, tá? Tem inclusive um livro de instituições totais, presídios, asilos e prisões. Anote essa dica Goffman, tá? Estou anotando aqui, professor, obrigada. Nada. O Goffman, que ele é da Escola de Chicago, tá? Da Escola de Chicago, que ele tem o Irving Goffman, que ele tem um livro chamado Manicômios, Prisões e Conventos, que ele vai falar sobre como essas instituições que têm a função de ressocializar indivíduos, elas lidam com esses comportamentos, e tem o próprio Foucault, tá? Que tem dois livros muito interessantes para pensar também esse desvio às normas e às regras sociais. Primeiro é a História da Loucura, em que ele vai fazer toda uma observação de como essa instituição, né, o manicômio, o hospício, o hospital psiquiátrico, cumpre esse papel, desenvolve essa função de ressocialização, e tem também o Vigiar e Punir. É um livro fantástico para quem tem esse interesse, que eu vejo que você tem interesse por essa área jurídica, que eu recomendo muito que você leia. Então, lá você vai encontrar as respostas para as suas questões. Tá? E lembrando, o Irving Goffman, vocês vão ver em Sociologia 2, e o Vigiar e Punir do Foucault, vocês vão ver em Antropologia 3. São livros que eventualmente vão circular ali pela antropologia, sociologia e política. Vocês podem ver em diferentes professores. Tá? Eu peço desculpa, Sinara, por não te dar uma resposta precisa, mas eu acho que é isso, a gente tem que abrir portas. E aí você escolhe a porta que vai levar até o seu interesse. Tá? Bom, pessoal, voltando. Bacana, Sinara, eu acho fantástico, muito necessário. Ainda mais, como você mesma, né, observou, num país em que a instituição justiça não cumpre a sua função de ressocializar os indivíduos desviantes e logo de promover harmonia social. Tá? Então, vamos lá, pessoal. O Radcliffe Brown vai estar interessado, né, em responder essa questão. Como a sociedade se mantém coesa? E aí ele vai responder que é por força das instituições sociais que vão estruturar um conjunto de regras jurídicas, morais, tá? De parentesco, que tem justamente a função de padronizar comportamentos e formas de pensar. Tá? Isso aqui eu disse de modo, essa mesma frase eu disse de outro modo. Tá? O Radcliffe Brown vai, nesses dois textos que nós separamos, né, Função em Ciências Sociais e Notas sobre Estudo Social, o Radcliffe Brown vai fazer esse esforço, né, de definir a estrutura social como objeto de estudo da antropologia, e o trabalho do antropólogo vai ser encontrar, né, identificar
o modo como as instituições, né, ao estruturar uma série de regras de comportamento e de pensamento, vão, né, funcionar, ou seja, ter a função de minimizar os conflitos sociais e promover ordem social. Pessoal, o Ítalo está perguntando se está todo mundo tendo problema com a internet. Alguém está tendo dificuldade com a internet? Minha voz está cortando. Professor, aqui está oscilando também sua voz. Aí também estou em dúvida se é a minha internet ou se é a sua internet, professor. Alguns alunos estão colocando. Aqui está normal, aqui está um pouquinho. Às vezes estava. Bom, mas pelo que eu estou entendendo, não está sendo nada que esteja prejudicando o entendimento. Se aqui a minha ficou com Deus, como assim? A internet. Bom, se vocês notarem alguma coisa que esteja atrapalhando, aí a gente vê, tá? Aqui para mim está dando nenhum problema. Vamos, né, devagarinho, repetindo os conteúdos. E aí, caso vocês identifiquem uma coisa muito bruta na conexão, a gente reinicia e vê. Bom, como eu já falei, pessoal, o Radcliffe Brown, ele não simpatizava com o conceito de cultura. Para ele, o objeto de estudo da antropologia, o conceito fundante da antropologia, o conceito chave da antropologia é o conceito de estrutura social. Tá? Para ele, o trabalho do antropólogo é identificar estruturas sociais e depois que ele identifica estruturas sociais, identificar como elas funcionam nesse momento de impor ordem à vida em sociedade. Tá? Ou seja, como a sociedade ela fica integrada, né, como um todo. Tá? Bom, eu trouxe essa foto aqui um pouco deslocada, mas essa foto aqui das Ilhas Andamã foi onde envolveu todas essas ideias. Tá? Então, o Radcliffe Brown ele começou a desenvolver uma série de estudos para ver os mitos, a mitologia, né, os mitos, como a instituição central da vida nas sociedades simples ou primitivas, entre aspas. Tá? E ele ia dizer, olha, os mitos, eles são, né, a instituição central dos povos simples, né? Os mitos de origem, os mitos referentes ao surgimento de determinado povo, e ele vai observar que os rituais têm a função de traduzir os mitos para todo o grupo, né? Fazendo com que o grupo reviva os mitos e logo que respeitem as regras de convívio social. Então, Radcliffe Brown começou a desenvolver essa teoria, né, de que a estrutura social e a função social são o objeto de estudo da antropologia a partir dos estudos dos mitos e dos ritos dos adamaneses. E na argumentação do Radcliffe Brown, os mitos são uma instituição criadora central para a vida dos andamaneses e os ritos têm a função de fazer com que todo indivíduo andamanês reviva os seus mitos de origem, ou seja, o conhecimento que eles têm deles mesmos, e uma vez que eles revivem os mitos, eles reproduzem todas as regras estruturadas em sociedade, que funcionam, que têm a função de promover a organização social. Então, é muito interessante esse estudo para quem quer ser antropólogo mesmo, né? Porque os colegas já sinalizaram que parece que nessa turma não tem muitos colegas que vão querer ser antropólogo, né? Eu acho que foi até o Marcos que falou na aula passada, mas para quem quiser ser antropólogo, é bastante interessante, né? Porque os mitos e os rituais não estão só nas sociedades indígenas e quilombolas e tradicionais. Não, nós temos os nossos mitos e os nossos rituais, né? A gente tem um mito de que o trabalho dignifica o homem. E aí vivemos o ritual, né, diariamente, que nos lembra isso, que é acordar, escovar os dentes, ir para o trabalho, trabalhar, às vezes ficar de mau humor porque não gosta do trabalho, mas ao fim do dia não há nada melhor do que chegar
chegar em casa depois de um dia de trabalho. Então, os estudos dos mitos e dos ritos também podem ser aplicados às sociedades urbanas e industriais. Eu, particularmente, adoro, né, traduzir, né, o que nós fazemos aqui numa sociedade urbana industrial, como, né, identificar os nossos mitos, ou seja, né, essas narrativas, né, os nossos mitos fundantes, né, trabalho dignifica o homem, etc. Temos tantos outros mitos e os nossos rituais diários, né, que nós desenvolvemos para reviver esses mitos. Tá? Pessoal, uma contribuição importante nesses 5 minutos que faltam para as 8 horas, antes da gente entrar no texto, que é interessante a gente frisar, né, são as contribuições que o Radcliffe Brown dá para o método comparativo. Tá? Não, eu acho que não. Acho que não é interessante a gente falar sobre isso, não. O que eu acho interessante é a gente falar antes da gente desculpa, pessoal, é porque eu estou só me situando aqui, né? Não, isso aqui eu vou repetir lá embaixo. Isso aqui eu vou repetir no texto. Vamos falar sobre o método comparativo e aí a gente fecha essa parte e entra no texto. Então, para fechar esse resumão, esse panorama, tá? Das contribuições do Radcliffe Brown, nós não poderíamos deixar de falar sobre as contribuições do Radcliffe Brown para o método comparativo. Tá? Por exemplo, o Radcliffe Brown ele vai fazer severas críticas ao modo como os evolucionistas eles aplicavam o método comparativo. Tá? Os evolucionistas eles pegavam, primeiro de tudo, eles acreditavam que todas as sociedades, por mais evoluída que fosse, né, o seu arranjo cultural e social, elas seguiam uma única linha na escala da evolução. Então, todas as sociedades selvagens, bárbaras, elas caminhavam na linha da evolução para se tornarem civilizadas. E aí, para argumentar isso, eles pegavam dados de fontes e origens diversas, de sociedades que não tinham nenhuma relação uma com as outras. Então, eles pegavam dados da Roma antiga, em latim, eles pegavam dados da Índia em sânscrito, né? Dados de 4.000 anos, de 2.000 anos atrás, de 4.000 anos atrás. Eles pegavam dados atuais, na época deles, dos povos indígenas americanos, aborígenes australianos, tá? E a partir da comparação de elementos arqueológicos da cultura material ou antropológicos da cultura material contemporânea, que não eram peças arqueológicas de sociedade de 4.000 anos atrás, eles comparavam isso sem muito critério, né? Vendo apenas as formas dos objetos que eram trabalhados por diferentes culturas, e a partir disso eles classificavam as culturas como mais evoluídas ou mais civilizadas e menos evoluídas e menos civilizadas, selvagens e bárbaras. Então, o Radcliffe Brown ele vai dizer, olha, não é assim, isso aqui não funciona. A gente não pode pegar um amplo material com uma diferença histórica de tanto tempo, de sociedades que não, sabe, que inclusive a gente conhece muito pouco da história, tá? E a gente fazer comparações desse modo. Então, quando a gente vai comparar, é necessário que a gente faça primeiro um mapeamento, né, geográfico, delimite uma área geográfica, né? A partir dessa área geográfica, a gente identifica a variedade cultural dessa área, e aí a gente olhe para cada cultura e a gente veja as estruturas sociais de cada cultura. Uma vez identificadas as estruturas sociais de cada cultura, eu vou ver as estruturas sociais que são semelhantes, que são iguais. Identificando as estruturas sociais iguais, só aí eu posso comparar estruturas sociais, não material arqueológico ou material da cultura, né, material, objetos materiais. Não. O que eu tenho que comparar são estruturas sociais. E antes de comparar estruturas sociais, eu tenho que ter o rigor metodológico de identificar se essas estruturas são iguais. Por exemplo, eu pego uma instituição parentesco,
Tá? Então, eu tenho que ver ali, né, como o parentesco ele se estrutura em algumas sociedades. Tem sociedades que são matrilineares, ou seja, que a genealogia ela parte da família materna. Tem sociedades que são patrilineares. Então, não dá para eu comparar uma com a outra. Cada uma tem uma função diferente, tem modos diferentes de organizar a lógica em sociedade. Então, ele tem uma grande contribuição para o método comparativo nesse sentido, tá? De que ele vai criticar os evolucionistas porque usavam elementos da cultura material de períodos históricos distintos, tá? Sem um critério rigoroso, e ele vai dizer, olha, antes de tudo, para a gente poder comparar arranjos sociais, a gente precisa identificar as estruturas sociais. Identificadas as estruturas sociais, a gente vai comparar as estruturas. Comparando as estruturas sociais, a gente vai identificar a função que cada uma tem na organização social. Tá? A função pode ser diferente. Então, o método comparativo é incrementado com essa perspectiva do Radcliffe Brown. Tá? Mas nós não vamos falar sobre o método comparativo hoje. Tá? Vamos falar bastante quando estivermos falando de Franz Boas, que na verdade Franz Boas veio antes de todos eles. Franz Boas inspirou Radcliffe Brown, inspirou Malinowski, mas na organização didática, né, a gente termina colocando Franz Boas mais atrás. Tá? Então, com isso, né, com toda essa apresentação que eu fiz aqui, nós já temos ali um panorama bastante amplo, tá, das contribuições do Radcliffe Brown. E agora podemos entrar no texto. E aí vocês vão ver como esses dois textos não são tão difíceis como parecem. Pessoal, estão me ouvindo bem? Está apresentando muita falha ainda? Será? Sim. Aqui melhorou, professor. Bacana, que bom, fico muito feliz. Então vamos continuar. Então, agora nós vamos... não é esse texto não, desculpa. Então, nós vamos agora falar sobre o conceito de função em ciências sociais. Tá? Bom, como eu já disse, esse conceito estava lá em Emile Durkheim. Tá? O Radcliffe Brown ele vai trazer esse conceito do Emile Durkheim, né, para tentar definir o objeto, tentar definir primeiro para que serve a antropologia, né? E depois disso tentar apresentar para os estudantes de antropologia o modo de trabalho do antropólogo. Então, o Radcliffe Brown vai resgatar esses conceitos de estrutura social e de função, como a gente já disse, e o trabalho dele vai ser argumentar, né, como esses conceitos são interessantes para um antropólogo desenvolver um trabalho empírico forte, rígido, rigoroso, porque ele é um empirista. Radcliffe Brown ele não fica pensando abstrações para depois ir até o campo olhar se essas abstrações têm ressonância, têm respaldo no campo. Não. Quem faz isso são os racionalistas. Radcliffe Brown faz o movimento inverso. Ele é um empirista. Primeiro ele vai a campo, observar o que é possível ser observado em campo, para depois trazer reflexões. E o modo como ele encontrou de fazer isso, curiosamente, foi indo buscar, né, auxílio nos conceitos de função e de estrutura social. Agora vejam, esse texto, tá, ele começa, né, definindo a antropologia como um campo das ciências naturais. Então, Radcliffe Brown ele vai, semelhante a como Durkheim fez em algum momento, né, ele vai desenvolver essa discussão de que, olha, para mim, a antropologia ela é como uma ramificação das ciências naturais. As ciências naturais ela tenta entender o organismo humano e a antropologia vai também entender, né, como esse organismo humano ele é ajustado, né, ao convívio com outros seres humanos. E como esse convívio se estrutura, né, a partir de uma série de regras, tá, que tem a função de organizar a vida em sociedade.
Então, para quem lê o texto, né, a grande dificuldade que a gente tem em ler o texto é porque é um texto que dialoga muito com a biologia, porque ele fica comparando o indivíduo a uma célula, a um órgão, e que o funcionamento de vários indivíduos ou várias células, vários órgãos, contribui para o bom funcionamento da estrutura, que é o todo. Né? Então, a dificuldade desse texto é essa, é a gente tentar, né, ter calma para assimilar essa analogia que ele faz com o social, do social com o corpo humano. Tá? Então, Radcliffe Brown vai dizer que a ideia da antropologia seria identificar as condições de existência do social, ou seja, a função das instituições sociais em promover equilíbrio da estrutura social, ou de estruturar a sociedade de modo que a sociedade, né, equilibre as demandas de cada indivíduo, que são diferentes, e equilibre esses conflitos que podem surgir de indivíduos com demandas diferentes, com formas de pensar diferentes, etc. Então, as instituições sociais funcionam como um vetor de estruturação da vida em sociedade, à medida em que elas estruturam regras, comportamentos, pensamentos. Tá? Então, ele começa esse texto comparando a sociedade com o corpo humano. Tá? E ele vai dizer que é muito semelhante o modo de trabalho das ciências da antropologia com o modo de trabalho das ciências naturais quando está trabalhando a questão do corpo humano. Né? Ele vai dizer que assim como a sociedade é semelhante a um organismo vivo, ou seja, um organismo com um acúmulo de unidades, células, moléculas, dispostas numa estrutura, que seria um corpo. Ou seja, uma série de relações. Então, ele vai, olha, a sociedade ela é uma série de relações, como as relações fisiológicas de um organismo. Né? O pulmão se relaciona com o coração, que se relaciona com outro órgão, e a partir desse conjunto de relações, né, a gente tem uma estrutura, né, humana funcionando como um todo, né, que cada parte funciona de um modo diferente, relacionada com as outras, e contribui para o equilíbrio do todo. Então, veja, é interessante introduzir o tema assim. É interessante. Né? E a vida do organismo é o funcionamento da sua estrutura. Ou seja, a vida do corpo humano é o funcionamento de sua estrutura. A nossa vida é o funcionamento de cada uma das partes que estruturam o nosso corpo, né, de modo a existirmos no mundo. Bom, tá? Mas não somos ciências naturais. Apesar do Radcliffe Brown tentar argumentar que a antropologia ela surge como uma ramificação das ciências naturais, ele vai, né, fazer um parêntese. Ele vai dizer, olha, saindo desta ideia e voltando para as ciências sociais, se nós olhamos para um grupo ou um povo africano, por exemplo, temos indivíduos como unidades essenciais, como as células, moléculas, os órgãos, relacionadas por uma série de relações sociais para um todo integrado. Então, o que ele está querendo dizer, olha, semelhante às ciências biológicas, quando a gente olha para a sociedade, nós temos os indivíduos, que são unidades essenciais, cada um com um jeito de pensar, cada um de uma etnia, cada um, sabe, com um interesse, com uma demanda própria da sua vida, né? Mas cada indivíduo desse, que é uma unidade diferente da outra, eles estão relacionados por uma cadeia de relações sociais, contribuindo para a boa integração do todo, que é a sociedade. A sociedade ela não deixa de existir com as transformações dos indivíduos, ou seja, a estrutura social, o conjunto de regras, né, que organiza a nossa vida em sociedade, que tem a função de organizar a nossa vida em sociedade, ela não deixa de existir com as transformações dos indivíduos. A instituição Universidade Federal de Alagoas e o modo como ela se estrutura, dividida em diferentes campi, com diferentes cursos,
né, com diferentes disciplinas, não vai deixar de existir se o professor Rafael for transferido para outra universidade. Ela vai continuar existindo e funcionando tão bem quanto antes. Vá que o curso de Ciências Sociais, o departamento de Antropologia, que é uma célula, uma unidade própria, vá que eles podem sentir minha falta. Eu espero que sintam. Eu me dedico tanto. Né? Mas o fato de você ter esse desfalque no setor de antropologia, né, não vai atrapalhar o bom funcionamento da instituição. Tá? Ela tem a sua continuidade mantida por meio da vida social, ou seja, por meio das atividades e interações de grupos, de indivíduos e grupos organizados. Então, ele vai argumentar que a vida em comunidade é o funcionamento da sua estrutura. Então, o conceito de função implica numa estrutura constituída por uma série de relações entre entidades e unidades que visam manter o estado de harmonia social. E aí o antropólogo, né, vai ter a seguinte tarefa: identificar essa estrutura e ver a função que cada unidade dessa tem na manutenção do todo dessa estrutura, da ordem social dessa estrutura, do ordenamento dessa estrutura e, por fim, da saúde e da própria existência dessa estrutura. Tá? Então, o conceito de função, ele serve, né, justamente para a gente, né, visualizar essa série de relações entre as entidades e unidades da sociedade e ver como elas funcionam, ou seja, a função que cada uma tem em manter o estado de harmonia social. Então, o conceito de função permite ao antropólogo a função de uma série de problemas interessantes. Por exemplo, problemas de morfologia social. Morfologia, forma. É possível, quando o antropólogo ele se debruça sobre essa ideia de função, né? Ou seja, essa ideia de que cada unidade, cada setor, cada instituição tem a função de promover ordem, ele possibilita ao antropólogo levantar problemas de pesquisa interessantes. Pelo menos para um antropólogo da geração do Radcliffe Brown. O que não quer dizer que hoje em dia, cientistas sociais como vocês não possam utilizar esse conceito para levantar questões interessantes, como a Sinara fez no começo da aula. A Sinara levantou um problema super interessante a partir do conceito de função, quando ela perguntou, professor, e quando as instituições de justiça, né, do campo jurídico, elas não funcionam bem no sentido de ressocializar os indivíduos desviantes, como é que a gente pode pensar? Ela está levantando uma questão interessante com o conceito de função. Infelizmente, a teoria do Radcliffe Brown não consegue responder. Então, indiquei outros autores que podem responder. Mas a ideia é que esses conceitos possibilitem, né, a futuros antropólogos ou sociólogos também, né, cientistas políticos, pensar problemas interessantes. Então, o Radcliffe Brown ele está indicando para vocês, para mim também, como o conceito de função social permite pensarmos alguns, que é um conceito da biologia, tá? O conceito de função dos órgãos, ele tira da biologia, assim como Emile Durkheim fez, né? E ele desenvolve esse argumento, tá? Então, olha, primeiro, conjunto de problemas que o conceito de função permite a gente pensar. Problemas de forma social. Ou seja, a existência de estruturas sociais, suas semelhanças, diferenças, o modo como elas podem ser classificadas. Será que a instituição justiça, ela funciona do mesmo modo em países, por exemplo, sul-americanos e em países norte-americanos, quando o quesito é ressocialização? Um problema interessante de forma, de morfologia social. A estrutura de regras da instituição justiça, do modo como ela é pensada, por exemplo, em países europeus, como a Holanda, que é referência na ressocialização de presos. A estrutura social, né, que é fruto da instituição justiça na Holanda, ela é semelhante à estrutura social, do modo como ela é
estruturada no Brasil, a função que elas têm de ressocializar, como se dá em um canto para o outro? Há semelhanças, há diferenças, como elas podem ser classificadas? Acredito que a instituição Justiça na Holanda, ela funciona melhor nesse quesito ressocialização, apesar de ter uma estrutura de regras semelhante à instituição Justiça, do modo como ela é pensada no Brasil. Tá? Também permite que a gente observe problemas de fisiologia social, ou seja, de funcionamento da sociedade. Fisiologia, Radcliffe Brown traduz como funcionamento, modo de funcionar. Morfologia, a forma do social. Então, segundo Radcliffe Brown, o conceito de função também permite a gente levantar problemas interessantes de fisiologia social. Por exemplo, problemas referentes ao funcionamento das estruturas. Existem estruturas semelhantes que funcionam de modo diferente? Quando a gente olha para os povos indígenas, vamos pensar em instituição infanticídio, que alguns povos indígenas isolados, né, cometem. O infanticídio, quando tem filhos gêmeos, eles optam por só deixar um viver. Essa estrutura existe, essa instituição estruturou essa regra em diferentes povos indígenas, isolados. Mas ela funciona, a função que ela tem nesses povos indígenas é a mesma para todos? Será que alguns desses povos indígenas isolados, quando eles cometem infanticídio, será que não é a função desse infanticídio, será que não é diferente daquele outro grupo que também comete infanticídio? Será que a função do infanticídio num grupo não é porque eles são nômades e precisam estar se locomovendo e não dá para estar se locomovendo com duas crianças, é melhor com uma? Será que a função do infanticídio em povos indígenas isolados, quando eles resolvem ter um acampamento de maior duração em algum lugar, será que é conveniente com escassez de alimentos? Eles podem ter que sair às pressas por causa dos grileiros? Será que a função do infanticídio não é fazer com que eles possam alimentar melhor uma criança e, em caso de terem que fugir, eles facilitar a fuga deles? Então, são problemas que a antropologia pode explorar ainda hoje com o conceito de função. Né? Olha, temos duas estruturas sociais iguais, ou seja, duas instituições sociais que estruturaram regras sociais iguais, mas que têm funções diferentes dentro da harmonização daqueles dois grupos. São problemas interessantes. E, por fim, problemas de desenvolvimento, ou seja, como as estruturas sociais se modificam com o tempo. Como surgem novos tipos de estruturas sociais? Tá? Então vejam que o conceito de estrutura ele permite, ou melhor, o conceito de função é porque um é complementar do outro, o conceito de função e de estrutura. Não dá para você falar da função que as instituições têm sem falar do modo como as instituições estruturam um conjunto de regras de comportamento e de pensamento. Então são conceitos complementares. Tá? Bom, então, ainda na atualidade, rende uma discussão interessante, né? E a maior prova disso foi a questão que a Sinara levantou, que é uma questão super atual. A questão que é o sistema carcerário brasileiro e a dificuldade que se há dessa instituição justiça, por meio do sistema carcerário, ressocializar os indivíduos. Então, ela está cumprindo essa função. Olha que questão interessante e super atual. Que começou com um texto clássico, mas que ela vai poder desenvolver com textos atuais. Tá? Então, esta relação que o Radcliffe Brown estabelece entre organismo vivo e organismo social, ela é bem interessante. Mas há um momento em que ela precisa ali, né, a gente precisa impor limites, porque o que a gente está fazendo é ciência social e não biologia. Essa relação serve para introduzir o tema que o Radcliffe Brown está interessado, que é fazer com que a antropologia ela possa, né, conciliar, né, a questão biológica humana com a questão social.
Mas há um momento em que o próprio Radcliffe Brown ele vai dizer, olha, esta relação entre organismo vivo e organismo social, ela termina quando percebemos que em organismos vivos é possível observar a estrutura independente de sua fisiologia. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Olha, quando a gente está estudando um organismo vivo, a gente pode estudar a sua forma, que é a sua estrutura, separada do seu funcionamento. A gente pode pegar, né, uma célula e estudar só o seu formato num laboratório, num microscópio. A gente não precisa ver a célula funcionando para a gente analisar sua estrutura, o seu formato, o modo como ela está ali estruturada. Do mesmo modo que a gente pode isolar determinado órgão, também em laboratório, né, num ambiente, né, rigidamente controlado, e ver o seu funcionamento isolado da sua estrutura, ou seja, isolado, né, do todo maior, né, do qual esse órgão é apenas uma parte dessa estrutura maior, desse todo maior. Nas ciências sociais isso não é possível. Não é possível a gente estudar a estrutura social sem olhar para o seu funcionamento, ou seja, sem olhar para o modo como as instituições funcionam como vetores de organização social. Quando a gente olha para o estudo da estrutura social e o estudo da função social, a gente só consegue estudá-las juntas. A gente não consegue separar a estrutura sem olhar o funcionamento da sociedade. A gente não consegue ver o funcionamento de sociedade sem ver como ela se estruturou em um conjunto de regras por meio das instituições sociais. E aí eu trago esse exemplo do pulmão, né? A gente pode analisar, pensando, né, nas ciências biológicas, a gente pode analisar o funcionamento do sistema respiratório, junto com a sua forma, a sua estrutura. Aqui a gente está vendo como se estrutura o sistema respiratório, né, que é formado pelos alvéolos, pelo pulmão esquerdo, pelo pulmão direito, pelos brônquios principais, traqueia, laringe, faringe, nariz. Tudo isso é a estrutura do sistema respiratório, é a forma do sistema respiratório. Né? A gente pode analisar a sua forma sem precisar ver o sistema funcionando. Olha aqui, isso não é um pulmão, um sistema respiratório funcionando. Ah, isso é a representação de um sistema respiratório, que serve justamente para a gente analisar a sua forma. E aí, esse autor, que eu peguei essa fonte, tá? Ele separa só, olha, um capilar sanguíneo, que é um fiozinho desse verde aqui, um capilar sanguíneo. E ele está analisando a forma do capilar sanguíneo. Ele não precisa ver o funcionamento do capilar sanguíneo para identificar a sua forma, saber o seu formato. Ele pode analisar a forma de um capilar sanguíneo separado da estrutura que corresponde ao sistema respiratório. Para a gente analisar a sociedade, não dá. A gente só consegue analisar a sociedade olhando para a sua forma e o seu funcionamento, para a sua estrutura como um todo e para a forma como ela funciona, ou seja, a função que essa estrutura tem em promover ordem social. Então é isso que o Radcliffe Brown está dizendo. Olha, ele começa o texto querendo convencer a gente de que a ciência, antropologia social, pode se encaixar como um campo das ciências naturais, mas ao fim ele diz, olha, esse encaixe ele tem um limite. A gente vai para a prática analisar a sociedade, o modo como a gente analisa a sociedade, como um biólogo analisa a cultura. O biólogo ele pode isolar, né, partes dessa estrutura e olhar a forma dessa estrutura separado do modo como ela funciona. Para o cientista social e o antropólogo, ele só consegue entender a estrutura se ele olha o funcionamento dela. Que é o modo como os indivíduos absorvem essa estrutura e agem no mundo. Ele só consegue identificar, por exemplo, o funcionamento
da vida em sociedade quando ele olha o modo como as instituições estruturam a sociedade e o modo como elas vão funcionar como vetores de coesão social. Não dá para analisar em separado. Então, chega a um limite que ele para de fazer relação com as ciências biológicas e o foco dele é, olha, é um modelo parecido, mas na hora de ir para a prática, coletar os dados empíricos, a antropologia social, ela diverge da biologia, das ciências naturais. Que as ciências naturais estudam forma e fisiologia separados, ou seja, elas estudam estrutura e funcionamento em separado. As ciências sociais, a gente só consegue estudar a sociedade quando a gente olha para o modo como as instituições estruturam as regras sociais e o modo como os indivíduos vão funcionar, né, a partir da introjeção, do modo como eles introjetam essas regras. Tá? Pessoal, alguma dúvida, pessoal? Qualquer dúvida, curiosidade, podem me interromper. Estão me ouvindo bem? Tá ótimo, professor. Valeu, obrigado, Sinara. Então, sendo assim, para observar as estruturas sociais, é necessário que um antropólogo observe na prática como elas funcionam. Para ele ver as estruturas, ele tem que ver como elas funcionam. Ele tem que ver os indivíduos agindo e ver o modo como essa estrutura social estabelecida pelas instituições está exercendo uma força sobre os indivíduos para que eles agem de determinada maneira. Então, como a gente pode em termos socioantropológicos, função em termos socioantropológicos é justamente determinada atividade proporciona da qual ela é parte, contribuindo no sentido de minimizar ou equilibrar os conflitos. Então, o que é função em termos antropológicos? É a contribuição que determinada atividade, o trabalho, por exemplo, proporciona ao todo do qual ela é parte, ou seja, a sociedade da qual ela faz parte, contribuindo no sentido de minimizar ou equilibrar conflitos. Tá? Então, a gente tem, né? Eu trouxe aqui essa imagem para a gente ver a função social da escrita. Tá? A gente tem a comunicação, a linguagem, tá? A linguagem que estrutura toda a comunicação em sociedade, né? E uma parte fundamental da comunicação é a escrita. Então, qual é a função social da escrita? Então, primeiro, organização, né? A partir de rótulos, crachás, setores, placas. Segundo, a informação. Vamos substituir comunicação aqui por informação. Informar a sociedade. Porque a comunicação já é a estrutura mais ampla, cuja escrita é apenas, né, mais uma das suas partes. Então, a gente também tem a função de informar. A função social da escrita também é informar por meio dos jornais, dos cartazes, dos convites. Também é registrar acontecimentos ou datas, né, por meio de agendas, receitas, listas, e também proporcionar lazer por meio da literatura, do consumo de bens culturais. Tá? Então, função em termos antropológicos é justamente isso. A contribuição que determinada atividade proporciona ao todo da qual ela é parte. Então, a escrita como uma atividade, né, faz parte da comunicação, né, como um todo maior, né, que tem a linguagem, diferentes linguagens. Né? A linguagem pode ser comunicada de forma escrita, de forma oral, né? Então, a gente tem a linguagem escrita. Qual a função social da escrita? Organizar, informar, registrar, proporcionar lazer, entretenimento.
Então, nesse sentido, um sistema social é toda a estrutura social de uma sociedade, juntamente com a totalidade dos seus costumes sociais, nas quais aquela estrutura aparece e da qual ela depende para sua continuidade. Tá? Então, a estrutura social, ela depende, né, do bom funcionamento da sociedade, ou seja, ela depende dos indivíduos, que os indivíduos eles introjetem aquela estrutura social de regras, de formas de comportamento, de pensamento e reproduzam elas. Então, é uma coisa que se retroalimenta. Por isso que o Radcliffe Brown ele argumenta que, olha, para a gente, quando olha para a estrutura social, a gente tem que olhar para a função social. Quando a gente olha para a função social, a gente tem que ver o modo como a sociedade estruturou, por meio das instituições, um conjunto de regras de comportamento e de pensamento. Comportamento para que as pessoas, né, se comportem de forma adequada. De pensamento para que as pessoas elas sigam ali uma série de preceitos, né, moral, por exemplo, né? A moral, por exemplo, uma série de preceitos que vão funcionar de modo a promover o bom convívio. Se não há um bom convívio, a estrutura vai ceder, vai entrar em anomia, e a anomia é um pulo para que determinada sociedade, determinado sistema social, determinada estrutura, ela vá à ruína. E aí vai surgir outra, claro. Mas a ideia é que, né, quando a gente fala de vida social, que a gente mantenha um conjunto de regras de comportamento e de pensamento funcionando bem, para que a vida em sociedade possa acontecer. Tá? E aqui é uma coisa que eu já disse, né? Que o Radcliffe Brown ele vai sustentar essa ideia de que a função social pode servir para além de levantar bons problemas de pesquisa, como a gente já viu quando eu lembrei do exemplo da Sinara e falei lá em cima, a ideia de função social ela também serve para a gente levantar hipóteses de trabalho, né, antropológico. Né? Por exemplo, duas sociedades elas podem ter o mesmo costume, ou seja, ter um conjunto de regras que se estrutura do mesmo modo, mas que tem funções diferentes. E aí eu volto de novo para aquela questão do infanticídio indígena, né, que é uma prática que acontece ali em algumas etnias, mas ela não tem a mesma função em todas as etnias que ela acontece. Como eu disse, tem etnias que o infanticídio, do modo como foi estruturado naquela sociedade, ela tem a função de facilitar a vida em eterno fluxo, né, de mudança, no humandismo. Tem grupos que só encaram esse numandismo porque são levados a fugir constantemente. E aí o infanticídio tem a função de, quando eles estão sedentários, facilitar a alimentação de uma só criança, já que é difícil conseguir alimento para as duas, em situações de conflito sempre iminente. Vocês sabem que os povos indígenas do Brasil estão em conflitos iminentes com grupos de madeireiros, de latifundiários, não, mas de grileiros, etc. Porque nem todo latifundiário é grileiro. A gente sabe que todos os latifúndios se fundaram na grilagem. Mas nem todo latifundiário está fazendo grilagem e ameaçando povos indígenas. Na Amazônia, eu acredito que sim. Né? Todo latifundiário na Amazônia tem ali uma dívida relacionada à aquisição de terra de forma ilegal, e terra indígena, mas não posso ficar aqui falando sem ter dados. Né? De todo modo, o estudo das funções é muito útil para o estudo dos mitos e dos ritos e para levantarmos questões e problemas interessantes no que diz respeito a os significados estruturais das sociedades, né? Os significados estruturais que vão reger determinado grupo através de regras, padrões de comportamento e também padrões de pensamento.
Tá? E aí, para finalizar, a gente entra nesse texto, que é o texto sobre estrutura social, que a gente já falou bastante sobre o que é estrutura social. Né? Esse texto sobre estrutura social é um texto que o Radcliffe Brown ele vai escrever já no final da vida dele, refletindo um pouco sobre o que a gente discutiu nesse texto de função, que é um texto que ele escreve mais jovem. Tá? E esse texto sobre a estrutura social, o grande empenho do Radcliffe Brown vai ser em argumentar que a antropologia, o objeto de estudo da antropologia não é a cultura, é a estrutura social. Tá? E aí ele vai fazer uma severa crítica a essas escolas da antropologia que definem a cultura como objeto de estudo da antropologia. Porque ele vai dizer que a cultura é um conceito muito abstrato, é um conceito muito, né, remetendo a Platão, muito idealista, muito do mundo das ideias, muito abstrato, que a gente tem que trazer a antropologia para o mundo da vida, ou seja, para o mundo concreto, para a realidade concreta. E a realidade concreta a gente não consegue observar a cultura. A gente consegue observar as instituições sociais, as regras que elas estabelecem do convívio social, regras jurídicas, regras morais. Por exemplo, né, se você matar alguém, você vai ser preso. Né? Se você cometer incesto, você vai ser condenado por isso. Não é moralmente aceito o incesto, em nenhum lugar. Né? Então, é possível observar esse conjunto de regras que estruturam o meu comportamento, estruturam o comportamento de vocês, né? Que faça a gente entender que eu sou professor, que vocês são os alunos, né? Quando eu estabeleço um prazo, vocês precisam cumprir, se não conseguir cumprir, tem que avisar. A gente tem um conjunto de regras que está estruturando a nossa relação aqui, que a gente não está vendo, mas que a gente está operando com elas. Tá? Então, Radcliffe Brown ele vai dizer, olha, chega de falar que a cultura é um objeto de estudo da antropologia, que a cultura é o conceito chato da antropologia. O objeto de estudo da antropologia são as estruturas sociais, porque quando a gente vai a campo, a gente consegue observar as instituições, o modo como elas estruturam as regras de convívio social, e aí, vendo isso, a gente pode ver como os indivíduos se comportam. E vendo os indivíduos se comportando no dia a dia, a gente está vendo exatamente as regras funcionando, ou seja, os indivíduos introjetando as regras de modo a se organizarem em grupo minimamente equilibrado. Tá? Repito, Radcliffe Brown era um empirista. Ele está mais preocupado com essa coisa concreta, com os dados concretos, com a experiência em si, com a experiência, com o mundo da experiência concreta, da vida concreta. Só que ele está criando estratégias para você, de forma concreta, observando a vida concreta, identificar estrutura social, regras sociais, a função que essas regras têm em manter os indivíduos sob controle. Tá? Então, o autor vai argumentar justamente que a cultura é uma abstração, né? Que vai para o lado contrário do que uma ciência como a antropologia pretende, né? Ou a antropologia social. E o que é que a antropologia social ela está interessada em estudar? A realidade concreta dos grupos sociais. Então, se você quer analisar as realidades concretas, como é que você pode apontar a cultura na realidade concreta? É claro que a gente sabe que é possível apontar hoje, mas na época dele, o argumento era esse. O Malinowski vai contra, o Malinowski diz que não, que é possível observar a cultura na realidade concreta. A gente vai ver isso semana que vem. E o que seria essa realidade concreta que o Radcliffe Brown fala? Primeiro, a estrutura social operando sobre os indivíduos e os grupos sociais. E aí a gente vai pensar a estrutura social em poucas palavras. Um conjunto de regras que vai impor limites aos indivíduos. Vai ter a função de organizar a vida em sociedade. Em outra medida, é possível observar essa realidade concreta
Não só olhando para a estrutura social, que é o conjunto de regras, mas também olhando para as práticas sociais, que se desdobram a partir deste processo e que funcionam como instrumento de organização social. Ele está dizendo, o antropólogo ele tem que identificar as instituições sociais, ele tem que identificar as regras produzidas por essas instituições e ele tem que observar o comportamento dos indivíduos. Eu falo comportamento, o modo como eles agem, mas também o modo como eles se comunicam uns com os outros. E é isso que ele vai ver esse jogo das estruturas operando sobre os indivíduos. Tá? Então, os fenômenos sociais não são meramente partes da natureza humana individual, e sim consequência da estrutura social. Então, ele está argumentando, olha, os fenômenos sociais, eles são fruto da estrutura social. Então, ele está traduzindo os fenômenos do comportamento humano em grupo, né, transformando os fenômenos do comportamento humano em grupo num fato social, ou seja, em algo possível de ser observado concretamente. E para ele, né, esse algo possível de ser observado concretamente é justamente a estrutura social. Então, ele está fazendo um esforço epistemológico de traduzir os fenômenos do comportamento humano em algo concreto, um fato possível de ser estudado cientificamente, ou seja, estrutura social. E aí, quais são as partes da estrutura social? Primeiro, todas as relações de pessoa a pessoa. É a partir do olhar sobre as relações de pessoa a pessoa que eu vou ver as práticas sociais se desdobrando. E como é que eu vou ver as relações de pessoas entre pessoas? Vamos olhar para o parentesco, né? Relações entre pai e filho, entre tio, tia, entre irmão ou irmã. Ao mesmo tempo, a gente pode ver também as partes da estrutura social olhando para as relações entre grupos. São essas relações onde a gente vai ver o diferenciamento dos indivíduos de forma concreta, de acordo com o seu desempenho social, ou seja, homens e mulheres, patrões e empregados, chefes e subordinados. Então, para a gente observar a estrutura social, a gente vai ter que olhar para as relações, tanto relações entre indivíduos, como relações de classes e de desempenho social. Tá? Então, olhando para as relações de grupo, de classe e desempenho social, a gente consegue observar as regras de comportamento, as regras que são estruturadas pelas instituições sociais. Quando a gente olha para a relação entre homens e mulheres, por exemplo, a gente consegue ver a estrutura social operando. Homem pode fazer isso, mulher não pode fazer isso, mulher pode fazer isso, homem não pode fazer isso. Tudo isso que pode e não pode é a estrutura social operando no comportamento dos indivíduos em grupos. Tá? E é sobre isso, é sobre essa cadeia de relações que podemos fazer observações diretas. Brown ele está interessado em observações diretas, não sobre abstrações. Abstrações analistas. Emílio Durkheim e Marcel Mauss, segundo Roberto Cardoso de Oliveira. Eles estão fazendo abstrações e depois eles estão indo medir o alcance das abstrações deles com base nos relatos de viagens, na observação que se traz da diferença do comportamento humano, de culturas. Radcliffe Brown, não. Eu quero primeiro fazer observações diretas, eu quero primeiro ver a experiência concreta, para depois, né, fazer reflexões abstratas. Não o caminho inverso. Lembre-se, Radcliffe Brown ele é um empirista. Tá? E as estruturas sociais, elas
podem permanecer ao longo do tempo, como eu já disse, né? Mesmo com a perda dos indivíduos, ou de algumas partes, ou instituições. Tá? Por outro lado, algumas estruturas podem mudar gradualmente, ou mesmo com rapidez, a partir de revoluções, por exemplo. Mas, mesmo assim, ainda se conserva alguma continuidade ou permanência. E aí eu trouxe o exemplo da tomada do poder pela burguesia na França, né, com o declínio da aristocracia. Vocês sabem que a Revolução Francesa, o próprio nome já diz, foi uma revolução, uma ruptura em toda a estrutura social da França da época. Qual era a estrutura social da França da época? Os aristocratas governavam numa relação direta com Deus, a ideia do sangue azul, né? Eu nasci predestinado, eu sou uma pessoa que foi tocada por Deus para governar os plebeus, ninguém me tira daqui, como é uma coisa que está no meu sangue azul, eu passo isso para os meus descendentes, e meus descendentes vão estar predestinados a governar os plebeus, e assim a sociedade francesa se estrutura. Salões da corte e a pobreza da burguesia. Não tinha nem banheiro da burguesia, não, da plebe. De repente, a burguesia vai, não, eu estou trabalhando, produzindo, para eles ficarem na pompa, aí vai, não, a burguesia toma o poder. E aí muda completamente a lógica de organização da estrutura social francesa. Né? Passa a ser regida por outras regras. Esse negócio de sangue azul, não. A gente tem que criar um sistema político com divisão dos poderes, etc., etc., que os poderes tenham independência para regular, legislativo, judiciário, Montesquieu. Né? Mas alguma coisa permanece. A plebe virou classe trabalhadora, continuou num grau de pobreza bastante alto. E a estrutura foi modificada completamente. Mas esse elemento, né, de uma classe social governando a outra e explorando a outra permanece. Só muda a classe que está no poder. Deixou de ser a aristocracia com sangue azul e passou a ser a burguesia protocapitalista, que vai desenvolver teorias políticas como o liberalismo e, mais tarde, um sistema econômico chamado capitalismo. Né? Muda as relações de troca, etc. Isso vocês vão ver em sociologia, né? Enfim, não vou ficar entrando em ciência política também. Não vou ficar entrando nessa seara. Então, o que o Radcliffe Brown está tentando fazer é definir a estrutura social como objeto de estudo da antropologia nesse texto, justamente por causa dessa rincha com Malinowski, que vai exaltar a cultura. E a gente vai ver que eles têm outra desavença, né? Que para o Radcliffe Brown, a estrutura é que faz a gente agir. A gente não age por vontade própria, é a estrutura. O Malinowski vai dizer, não, mesmo a estrutura ela sendo coercitiva, a estrutura social, os indivíduos eles têm margem de manobra, eles conseguem burlar a estrutura. Improvisar, né, sobre as estruturas sociais. Que a gente vai ver na aula que vem. E, bom, uma vez que Radcliffe Brown faz esse esforço de definir a estrutura social como objeto da antropologia, ele vai fazer o esforço também de definir a sociedade, né, como o lugar em que é possível observar as estruturas sociais. É redundante, mas quando a gente fala em ciência, mesmo as redundâncias precisam ser explicadas de forma objetiva. Então, ele vai fazer esse esforço de definir a sociedade, né, como lugar-chave de observação das estruturas sociais. Tá? Podia ser a cultura, o modo como a cultura ela é estruturada em regras sociais para que os indivíduos sigam determinados padrões. Mas ele opta pela sociedade. Tá? E uma chave que ele vai ter para definir a sociedade é a ideia de espaço ocupado, né? Que pode ser uma nação ou pode ser pequenos grupos dentro dessa nação. Tá? Então, você pode ver como uma nação
ela se estrutura socialmente e como a partir dessa estrutura social, que a gente chama de Estado-nação, determinados grupos, né, se estruturam de formas semelhantes ou variadas. Então, a gente pode ter, como eu disse, dentro de uma mesma nação, grupos que têm estrutura social diferente, ou grupos que têm a mesma estrutura social, mas que ela tem função diferente, quando a gente pensa no ordenamento dos conflitos sociais. Tá? Então, o indivíduo como pessoa é a estrutura da qual ele faz parte. E é a estrutura social que define suas regras de comportamento do indivíduo, claro, a partir de um sistema simbólico que tem a função de comunicar modos de agir. É esse o objeto de estudo da antropologia. E aí eu faço uma provocação. Esse sistema simbólico não é a cultura? Na verdade, quem faz essa provocação é Malinowski. Eu só estou reproduzindo. Tá? E aí, por fim, ele vai apresentar para a gente, né, mais argumentos para nos ajudar a descrever e observar as estruturas sociais. Então, como a gente pode observar as estruturas sociais? Seguindo 3 chaves. Primeiro, as regras, né? Que são a partir das regras que nós vamos identificar um comportamento uniforme. Então, é a partir das regras que seres humanos são reunidos num sistema social, que articula a sociedade como um todo. São as regras que as instituições produzem que vão, né, estruturar, padronizar, uniformizar o comportamento. A partir de símbolos comuns, esses símbolos comuns, o Malinowski também vai chamar de cultura. Tá? E esse símbolo papel, né, e funcionar como mecanismo de comunicação e ajuste de comportamento. E, por fim, a partir de maneiras comuns de agir e sentir. Então, o Radcliffe Brown está dizendo para nós, estudantes de antropologia, eu ainda sou estudante, que a gente descrever a estrutura social, essa coisa concreta, né, se materializa através das regras, e essas regras elas funcionam, né, como um vetor de ordem social, e vai dizer, olha, para a gente levar a estrutura social, que é um objeto concreto da antropologia, a gente tem que identificar regras sociais, porque elas vão uniformizar o comportamento e também as formas de pensar. A gente tem que identificar os símbolos comuns, né, que eles vão ajustar os padrões de comportamento e os padrões de pensamento. E, por fim, nós temos que observar as maneiras comuns de agir e sentir dos indivíduos e dos grupos. E aí tem a antropologia cultural, que vai estudar esses símbolos, né, que o Malinowski define como cultura, a antropologia social, que vai estudar, né, a estrutura social propriamente dita. Tá? Então, o objeto de estudo de antropologia social para o Radcliffe Brown é a estrutura social. Tá? E o modo como ela funciona. Funciona como? Introjetando nos indivíduos, né, comportamentos e pensamentos padronizados, uniformes, que faça com que qualquer indivíduo, no território brasileiro, por exemplo, pensando, né, Brasil como uma instituição e o conjunto de regras, né, dessa instituição como uma estrutura social, é esse conjunto de regras que vai fazer com que a gente, em qualquer parte do território nacional, tenha, de forma padronizada, um entendimento do que é certo e o que é errado. Olha, isso não é correto de fazer aqui no Brasil. No Brasil, por exemplo, a gente não consumir droga no meio da rua, isso não é certo. Dentro da estrutura de regras sociais brasileiras, isso não é certo. De norte a sul. Pessoas fazem, mas fazem escondido, porque todo mundo sabe que não é certo.
Na Holanda é outra estrutura social. Na Holanda tem algumas drogas que você pode consumir na rua, sem problema. Porque dentro da estrutura social deles, aquilo ali é permitido. E não é em todo o ambiente também. Né? Isso é só um exemplo improvisado. Bom, então, o estudo da estrutura social tem que levar em consideração os interesses e os valores dos... Não, isso aqui vamos deixar para discutir na próxima aula. Tá? Então, com isso, a gente encerra, pessoal. Eu acho que com isso dá para a gente ter um panorama bacana, sair dessa aula de hoje. Eu tenho certeza que todos vocês vão sair dessa aula de hoje sabendo definir o que é função e estrutura social. Tá? E aí, agora, para finalizar a aula, tá? Eu gostaria só de falar um pouquinho com vocês sobre a avaliação. Tá? Eu vou parar a gravação, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação.